A paz do Senhor a todos. Estamos reunidos aqui mais uma vez para o programa História e Geografia Bíblica. Hoje nós vamos falar da carta de Paulo, ou a carta do apóstolo Paulo à Igreja dos Gálatas. Pastor Antônio Carlos. Paz do Senhor, Paz do Senhor a todos os irmãos que acompanham. Professor Vinícius, paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor a todos os irmãos. E primeiro vamos situar aonde fica a Galácia, onde moravam os Gálatas. Você vai ver aí no mapa que a Galácia ficava ali onde é a Turquia hoje. Então toda aquela região era tipo uma província grande, Colossos, a própria Laodiceia, aquelas igrejas que nós falamos lá no início, Listra, Derbe, Icônio, todas essas regiões, essas cidades, né, esses vilarejos, fazem parte da Galácia. Então era ali na Ásia Menor, na atual Turquia. E Paulo escreveu uma carta aos Gálatas. O professor Vinícius, daqui a pouco, vai falar como foi, em que época, certinho sobre essa carta. Mas eu vou iniciar lendo um texto e, em seguida, passarei a palavra para o pastor Antônio Carlos. O texto que nós vamos ler está em Gálatas, capítulo 3, verso 23, que diz assim: Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Aqui Paulo diz que a lei ela era um aio. O que era o aio? O aio era tipo um empregado, um ajudante, aquele que levava, que arrumava a casa, que cuidava das coisas para ter um fim. Então a lei ela veio para ajudar, mas ela não era. Depois que veio a fé, diz aqui, porque todos sois. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio, já não precisa mais do aio, não precisa de nenhum outro caminho, nenhum outro meio. A fé é o suficiente para chegarmos ao Senhor e sermos salvos. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós. Então, definido aqui a questão da lei. Então, nós vamos falar muito em lei aqui, porque o livro de Gálatas fala muito sobre isso. Pastor Antônio Carlos, a palavra está com o pastor. A paz do Senhor, irmãos, mais uma vez. No episódio passado, nós demos início à carta de Paulo aos Gálatas. Fazemos a lembrança que esta carta foi escrita após a primeira viagem e após o concílio de Jerusalém. Provavelmente, ele deve ter escrito na Antioquia da Síria. Provavelmente. E a lembrança também que quando Paulo empreendeu com Barnabé a primeira viagem, ele passou um longo tempo na região da Galácia. Também já comentamos aqui que as distâncias eram grandes. Paulo percorreu o império praticamente inteiro, até mudou o mapa religioso da época, porque toda a palavra de Deus, o evangelho do Senhor Jesus, chegou a todos os povos do império, a todas as províncias e todos os locais.
e a palavra foi anunciada a eles. Também fazia uma lembrança de que Paulo se dirigia diretamente às sinagogas, porque era um lugar já preparado, onde podia se fazer as apresentações, e já tinha o público-alvo, que eram os judeus. O público-alvo eram os judeus. Mas também vimos que a palavra foi estendida aos gentios. Chegou um ponto em que os judeus resistiram à palavra, isso até é o motivo da carta aos Gálatas. Eles resistiram à palavra e Paulo então disse que ia partir para os gentios. Então Paulo, devido a essas limitações de distância, de tempo, do império vasto, ele usou das cartas para se comunicar com várias igrejas. Lembra-se também que em cada igreja foram levantados presbíteros, foram levantados homens de Deus que conduziam as igrejas, mas ninguém tinha uma autoridade tão grande como a de Paulo para dizer o que se deveria fazer. Aliás, através das cartas, ele criou um verdadeiro libelo, um verdadeiro escritos de doutrina orientando os procedimentos. Lembra-se que os judeus tinham um bom conhecimento da palavra, mas os gentios não tinham um bom conhecimento. Alguns conheciam até muito pouco. Então mereceu que Paulo enviasse as cartas doutrinando e corrigindo certas distorções. Comentamos que os judeus resistiram, mas vale a pena destacar que quando o evangelho foi pregado por Paulo, dizendo que a salvação era pela graça e não mais pela lei, objeto da carta aos Gálatas, que alguns judeus meramente não creram. Outros judeus creram de coração, vieram para a graça do Senhor Jesus. E houve um grande número de judeus que aceitaram a pregação de Paulo, aceitaram o evangelho, entenderam que Jesus era o Messias, mas continuaram no entendimento de que a graça não era suficiente e que era preciso continuar guardando a lei de Moisés. E quando eles introduziram essa doutrina, eles causavam um grande dano, que foi o motivo de Paulo se manifestar. Lembra-se também aqui que, falamos aqui após a primeira viagem, após o concílio, Paulo não tinha voltado lá ainda, mas as comunicações existiam, eram fluentes, as comunicações dos obreiros que iam e vinham. Todos passavam por Jerusalém. Antioquia era uma igreja florescente, onde as pessoas passavam por lá. Não era tão longe também de Antioquia. Então, Paulo recebeu as notícias de que os servos de Deus convertidos ao Senhor Jesus, os gentios, estavam sendo incomodados por aquele grupo de judeus cristãos, mas que queriam continuar guardando a lei. Então, Paulo começa a mostrar que o Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados e que nós somos salvos pela graça e não pelas obras, e nem pelas obras da lei, e que a graça é suficiente para isso. Paulo tinha um bom exemplo, porque ele era judeu de judeus, fariseu, doutor da lei, perseguia a igreja, teve um encontro com o Senhor Jesus. Depois que ele teve um encontro, ele disse que aprendeu o evangelho da pessoa do Senhor Jesus pelo seu Espírito Santo e que não precisava sentar em cadeira nenhuma para aprender mais alguma coisa. Ele não precisava voltar, como ele disse, não voltei a Jerusalém para me consultar com os apóstolos, que eram considerados as colunas, mas eu não aprendi de homem algum. O Senhor Jesus me revelou o Evangelho eterno. E a base do Evangelho eterno é esse: aquele que crê será batizado com o Espírito Santo. Um profeta lá do Velho Testamento, vendo o desvio constante de Israel, disse que viria dias em que faria um acordo novo, uma aliança nova com a casa de Judá e com a casa de Israel. Não conforme o concerto que foi feito lá no Monte Sinai,
Mas esse novo concerto, ele escreveria a sua vontade, a lei ou a sua vontade, nos seus corações. Então, através do batismo com o Espírito Santo, a palavra de Deus é ministrada pelo Espírito Santo e não precisamos mais guardar a lei. E essa foi o teor da carta de Paulo, claro que se estendendo a diversos exemplos e assuntos. Então, Paulo, ele estava dizendo que a obra de Deus, ela é realizada com a ação do Espírito Santo. Nós não precisamos de um código de leis para servir a Deus hoje, na graça do Senhor Jesus. O que precisamos é de ser batizado com o Espírito Santo e alcançar as revelações que Deus tem para o seu povo, para a sua igreja. Dessa forma, então, Paulo, ele escreve aos Gálatas dizendo que ficou maravilhado, espantado, de ver como que eles passaram da graça de Jesus para outro evangelho. Na verdade, ele estava querendo dizer um evangelho falso, porque evangelho só tem um, pelo qual somos salvos, que é que Jesus morreu pelos nossos pecados. Aquele que crê será salvo, batizado com o Espírito Santo, e será salvo. E que ele ficou espantado dessa posição dos Gálatas, mas ele sabia que havia um grupo de judeus cristãos judaizantes que ensinavam e forçavam que se guardasse, que se circuncidasse e guardasse a lei de Moisés. No capítulo 1 e no capítulo 2, nós falamos a respeito dos acontecimentos, do encontro de Paulo com os apóstolos, e destaca uma coisa. Paulo, ele diz que não aprendeu de homem algum. Ele não precisava sentar em banco de escola, ele não precisava de receber instruções daqueles que foram constituídos apóstolos antes dele. Ele diz que não precisava, que foi arrebatado ao terceiro céu. Ouviu coisas que não é lícito falar um homem. Então ele tem uma experiência extraordinária e diga-se de passagem que o senhor tem essa experiência para nós também. Contudo, mesmo ele tendo recebido direto do Senhor Jesus o Evangelho eterno, verifica-se que ele, ao chegar em Jerusalém, estando com os apóstolos, ele expôs o Evangelho que ele recebeu, deu satisfação aos apóstolos e se submeteu às orientações da igreja, porque mais tarde ele ia falar sobre corpo. Mesmo ele tendo um vasto entendimento, ele também estava no corpo e andava no corpo. Então, essa é a introdução que fazemos para nos dirigir agora, nos estendendo nos assuntos dos outros capítulos. Eu vou passar já a palavra para o professor Vinícius, mas antes eu queria comentar de um fato que aconteceu, né, para ver como a coisa estava muito forte. Quando Paulo se encontra com... Está relatado aqui no livro de Gálatas, em Gálatas 2, todos vão ver a referência aí, que Pedro chega em Antioquia para encontrar com Paulo e come na mesa com eles, tudo certinho, Gentios. alegria. Quando chega Tiago com os judaizantes, Pedro se levantou e saiu da mesa, e aí Paulo diz assim, eu lhe resisti na cara, termo usado aqui Autoridade, na Bíblia. né? Resisti na cara, como é que tu faz isso? E aí vem todo um discurso ali, que ele que foi separado, Pedro, para pregar aos judeus e ele para os gentios. Então veio toda uma polêmica ali, mas a coisa estava tão séria que o próprio Pedro estava ali receoso, e logo Pedro, que era intempestivo, né? Se levantou da mesa e disse, não vou entrar nesse conflito, senão eles vão me ver aqui comendo com os gentios, como a coisa era séria. Professor Vinícius. Amém. Lembrar aqui que Paulo ele não hesita em discernir
e dizer que há alguns falsos irmãos. Então, ali nós estamos vendo uma operação, não é? O espírito de discernimento, entendendo que o que é a doutrina do Espírito é do Senhor e o que é contrário não é do Senhor. Portanto, Paulo ele vai registrar, então, no capítulo 2 de Gálatas, que ele foi a Jerusalém por uma revelação. Então, nós estamos vendo aqui a direção do Espírito. Paulo atende, atendeu a um homem, outro, não, ele foi por uma revelação. Interessante, porque ele vai relatar o episódio do qual nós falamos em episódios anteriores ali, do Concílio de Jerusalém. Ele foi com Barnabé e foi com Tito. Ora, Tito era grego. E usa o Tito de exemplo. O Tito anda comigo, mas ele não foi obrigado a se circuncidar e Deus não deixou de operar. Pelo contrário, Deus operou muitas maravilhas, não é? E ali fica muito patente, não é, aos olhos de que o Espírito Santo é dado nesse momento pela graça de Jesus e Deus não faz acepção de pessoas. Então, Paulo vai registrar ali 3 pessoas e ele classifica. Ele diz assim, eu encontrei Tiago, encontrei Cefas, que é Pedro, e também João. E ele diz assim, esses são colunas. E olha como fica muito evidente a importância do serviço, do servo do Senhor, destes que eram apóstolos aqui. Nós temos Tiago. Apenas um parêntese que nós vamos abrir, porque nós temos outros Tiagos na Bíblia. Nós temos Tiago, que é irmão de João, não é isso? Filho de Zebedeu, pertencente ao colégio apostólico. Não é desse Tiago que nós estamos falando aqui em Gálatas. Porque esse ficou registrado, então, o seu martírio, a sua morte, no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, e quando Cláudio era imperador. E no ato da sua morte, Pedro ali ele falou assim, avisa a Tiago, quer dizer, avisa a um outro Tiago que esse aqui morreu, foi martirizado. Portanto, esse outro Tiago, a quem foi devida a notícia, a informação, ali já era Tiago, irmão de Jesus. Amém. Nós temos um outro Tiago que também participou do colégio apostólico, do qual se diz Tiago o Menor, filho de Alfeu. E, portanto, não existem, após o Pentecostes, outras referências. Assim como de tantos outros apóstolos, não existem mais referências no livro de Atos. Mas, historicamente, é possível encontrar algumas informações. Por exemplo, existem registros de que Tomé, por exemplo, tenha ido à evangelização de lugares até a Índia atual. Então, na história, é possível encontrar essas informações. Mas, então, falamos de um Tiago, irmão de João, falamos de Tiago, o Menor, ambos do colégio apostólico. E agora estamos falando de um Tiago aqui que não participou daquele ministério terreno de Jesus, mas após a ressurreição, após o Pentecostes, não só o Tiago apóstolo, mas também Judas, do qual existe uma carta também na Bíblia, que também é irmão do Senhor. Então, vamos dizer aqui que nos registros históricos e também bíblicos, Tiago, irmão do Senhor, foi um pastor bastante reconhecido. Sim. No sentido da sua sabedoria, no sentido da sua presidência, até mesmo ali no Concílio de Jerusalém. Sim. Ele organizou, falamos sobre isso aqui. Portanto, vamos dizer assim, havia outros pastores, apóstolos, mas Tiago, irmão do Senhor, ele tinha uma certa proeminência, era referência na igreja em Jerusalém. Professor e aqui, Vinícius. Sim, por favor. É só
uma inferência rápida aqui. Paulo aos Gálatas, estamos dirigindo aos Gálatas, capítulo 1, verso 19, ele disse assim: não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Isso Isso muito é bom. Fortalecer. o texto bíblico, né? E mais um detalhe, só para confirmar, lá em que o professor Vinícius citou aqui, Atos 12, 2 diz assim: e matou a espada Tiago, irmão de João. Então, Herodes Agripa, Isso. Sim. quando Cláudio era o imperador, matou Tiago, irmão de João. Está literalmente aqui na Bíblia, Atos 12, 2. E o Herodes Agripa morreu em 44 depois de Cristo. Ele matou Tiago e depois ele foi dar aquele discurso lá e teve aquele... Então entende-se que Tiago, irmão de João, o apóstolo, morreu em 44 depois de Cristo. É importante. Aproximadamente essa data. Essas datas, né? Então nós temos aqui o momento em que Tiago, agora irmão do Senhor, aparece no Concílio de Jerusalém, Atos 15, também a sua carta, a sua epístola é registrada e está aqui biblicamente. Mas Tiago, ele tinha essa função, né, perceptível de governo. É importante nós percebermos isso. E da mesma forma que Pedro aqui também, né, é exemplificado como uma coluna, Pedro, né, a sua impetuosidade, a sua primeira entrega da mensagem e 3 almas se convertem logo após o evento de Pentecostes. Depois, né, a sua ousadia no espírito, né, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Quando ele entrega aquela palavra ao coxo da Porta Formosa, traz ali uma segunda mensagem. 5 almas se convertem, quase 5.000 se convertem ao Senhor. Também a sua evangelização a Cornélio, que não era judeu. Então, Pedro, ele está muito, voltado para a palavra, a entrega dessa mensagem, que é profética. E da mesma forma João, que até então nós não víamos tantas referências no livro de Atos, mas aqui, sabemos que João era aquele discípulo a quem Jesus amava, a quem foi confiadas muitas profecias, como, por exemplo, o livro de Apocalipse. Então, nós vemos aqui uma operação, apesar dos nomes, nós vemos uma operação do Espírito, através do governo, através da palavra e através da profecia. Esses 3 elementos continuam hoje no nosso meio: o governo do Espírito, a palavra e a profecia. Porque é o mesmo Espírito que efetua a obra. Então, isso é importante para nós situarmos os personagens a hora que aparece um ou outro. E essa carta aos Gálatas, como o pastor Antônio Carlos mencionou, ela é escrita, portanto, após o Concílio de Jerusalém, o que muito provavelmente Paulo estivesse ali em Antioquia da Síria, porque é desse local de onde ele vai sair para empreender a segunda viagem. A base dele era em Antioquia, exatamente, ele fica ali, bastante tempo. Mas Paulo, ele se preocupou em dizer que é possível que haja interferências no processo de salvação. Então, sabemos que a salvação é um caminho constante. Eis aí o caminho, é necessário andar nele, permanecer nele. Se houver alguma interferência, é necessário voltar à doutrina e permanecer no Espírito. Então, Paulo vai concluir, podemos até citar aqui, falamos sobre as referências das colunas, ali em Jerusalém, que está em Gálatas 2:9, mas também em Gálatas 2:16, há uma conclusão, que nos resume tudo isso. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne seria justificada. Fica muito claro,
aqui a questão do propósito dessa carta, que é falar sobre salvação e dizer que, acontecendo interferências nesse processo, é necessário, não é? Retornar aquilo que aprendemos enquanto doutrina, porque é isso que nos preserva no caminho da salvação. Então, existem outros exemplos aqui, não é? De salvação que Paulo vai usar para falar. Ele vai falar de Abraão, não é? Sim. Ele vai falar da adoção em Jesus, vai falar, não é, ali de Sara e Agar como referências, e é importante nós passarmos aí então para esses demais assuntos. Bom, nós estamos vendo que o livro, ou a carta aos Gálatas, ele se refere justamente a diferenciar a lei e a fé, a lei e a graça. E essa parte que o pastor Antônio Carlos vai trazer agora vai nos dar um entendimento muito interessante, né? A comparação que ele faz ali de Sara e Agar. Né? Sara e Agar, exatamente. Queria só, em apoio às palavras que já foram ditas aqui, que o colégio apostólico em Jerusalém estava formado pelos discípulos que andaram, os apóstolos que andaram com o Senhor Jesus, e esses outros, porque não eram só os 12, tinha outros discípulos, tinham outros servos que depois foram constituídos como colunas, como bem expôs aqui o professor Vinícius. Mas, digamos que o colégio apostólico fosse uma organização humana, porque isso é para ressaltar o que é a obra do Espírito, o que é a obra humana. Se fosse uma obra humana, e se Paulo chegasse lá, nós não te conhecemos, nunca ouvimos falar de você, quem é você que está chegando aqui? Não é? Mas ele chega com a autoridade dada pelo Senhor Jesus, chega a repreender aquele que era o representante máximo, que era Pedro, chega a corrigi-lo, não é? Uma admoestação, né, digamos assim. Mas Paulo diz que não aprendeu de homem algum, ele aprendeu pela revelação, e nós vemos que o que impulsiona a obra de Deus, o que realiza a obra de Deus nas nossas vidas, é a revelação do Senhor Jesus. Paulo diz que desde o momento que Jesus se revelou a ele compreendeu o mistério da salvação, o mistério da obra de Deus. Abraão, ele recebeu a justificação pela fé, porque a lei foi dada 430 anos depois. Então Abraão estava na graça. Ele não fez obra alguma para merecer a salvação. Mas diz a palavra, creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Então a graça foi dada a Abraão. Agora, depois o Senhor pretendeu gerar não somente um homem, porque vários homens andaram com Deus. Abraão foi um homem especial. Você pode lembrar de Enoque, Abel, Enoque, Noé. Outros andaram na presença de Deus. Mas o homem estava completamente desviado de Deus. E Abraão agradou a Deus. E Deus fez uma promessa a Abraão de abençoá-lo, não somente a ele, e a sua descendência, ou a sua posteridade, que é a mesma coisa. Paulo diz aqui que esta posteridade de que o Senhor disse a Abraão não se tratava de muitas pessoas, mas de uma só pessoa, que é Jesus Cristo, que ele é o herdeiro de tudo e que nós somos co-herdeiros com ele. Então Abraão, ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado como justiça. Não fez obra nenhuma. 430 anos depois, o povo de Israel se multiplicou como a areia do mar, como as estrelas do céu, como diz a palavra. Multiplicou muitíssimo. E Deus então toma agora uma nação inteira que não era exatamente como Abraão. E Deus faz um acordo com esse povo através de leis. Por quê? É sempre bom
o Senhor Jesus usou muito das parábolas, né, para comparar coisas terrenas com as celestiais, não é? Nós temos uma lei no nosso país. Uma lei com vários itens. Se você quebrar um item, você é condenado. A lei de Deus também. Se quebrasse um item da lei, era condenado pela lei. E Deus, sabendo que não há homem que não peque, providenciou os sacrifícios de forma profética para perdão dos pecados. Mas esse conjunto de leis servia para dar um procedimento ao homem de forma agradável a Deus. Qual é o procedimento? Qual é a nação que tem um sistema de leis que é agradável a Deus? Só Israel tinha. Foi a lei que Deus deu a Israel, para que eles caminhassem na presença do Senhor. Mas a promessa feita a Abraão foi pela graça. E aqui entrou a lei de procedimentos. Diga-se de passagem que Israel não conseguiu cumprir a lei. De tempos em tempos, Israel se desviava. O Senhor ia, buscava novamente, mandava profeta e se desviava. Até, já citamos aqui o texto em Jeremias, o Senhor falou de um novo acordo e esse acordo foi feito na pessoa do Senhor Jesus. O texto lido aqui pelo pastor Edson fala que a lei serviu de aio. E Paulo diz o seguinte: foi feita a promessa a Abraão. E a partir da promessa a ele, a sua posteridade, o seu descendente, começou a ser esperado, que é o Senhor Jesus, não é? Para que nós recebêssemos também a herança, não pela lei, mas pela graça. Mas que enquanto o Senhor Jesus não fosse revelado, prevalecia a lei para guardar aqueles homens separados, que era a casa de Israel, na presença de Deus. O aio aqui, a lei nos serviu de aio. O aio aqui, disse o pastor Ian, que é tipo um empregado que cuida. Então, a pessoa, quando é criança, ela está debaixo dos cuidados dos pais. Se não tiver pais, está debaixo do cuidado de um tutor. Então, vamos dizer, o herdeiro, nós, o Israel, estava debaixo de um aio, debaixo de um tutor, que era a lei, guardados ali esperando a sua maioridade. É como um homem que espera a maioridade. Ele é herdeiro, mas ele não tem poder sobre o fruto da herança. Ele só tem esse poder quando ele chega na maioridade. Paulo faz essa comparação, dizendo que vindo o Senhor Jesus, nós alcançamos a graça através dele, antes guardados pela lei. Mas uma vez vinda a graça, não andamos mais por lei, andamos pela fé, no nome do Senhor Jesus. Talvez isso aqui possa ser melhor esclarecido. Nosso tempo dá para falar sobre Agar? Uns 2 minutinhos aí para falar sobre Sara e Agar. Quer falar alguma coisa? Não? Então, o Paulo diz também que ele faz uma comparação da lei e da graça com os dois filhos de Abraão. Ismael, filho de Agar, a escrava de Sara, e a própria Sara. Então, Agar teve um filho chamado Ismael, que nasceu naturalmente. Nasceu da carne, como todos nascem. Mas Isaac não nasceu da carne, porque Sara era estéril. Ela não podia ter filhos. Já tinha passado da idade que uma mulher pudesse gerar. Então Deus fez um milagre para que o ventre amortecido dela gerasse. Isaac nasceu, falamos aqui que não foi pelo processo natural, nasceu por uma promessa. Os anjos estiveram com Abraão e disse a Sara, aproximadamente, que eu não estou com o verso aberto aqui, né? Por esse tempo
eu passarei e Sara conceberá e terá um filho. Aí Sara disse assim, eu vou ter um filho? Eu, uma pessoa já idosa, com ventre amortecido? É possível isso? Então Deus faz um milagre. Então Isaac não foi filho da carne, ele foi filho da promessa. Então o Paulo faz a comparação dizendo que o concerto com Agar corresponde, tem uma dificuldadezinha aqui de entender, mas nós vamos entender, a Jerusalém lá do Monte Sinai. E Sara, Isaac, corresponde a Jerusalém do alto, aquela que está lá na eternidade. E que nós que aceitamos o Senhor Jesus, não somos filhos da escrava, porque o homem que está na lei, ele está guardado como um escravo, debaixo da lei. Mas nós somos herdeiros da livre. Ou seja, nós alcançamos a maioridade e alcançamos a herança no Senhor Jesus sem a lei. Por isso que a palavra diz que pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Quer fazer um comentário? Não, então tá. Bom, então, Paulo fala também desses dois concertos, mostrando que a salvação é pela graça. Nós somos também filhos como Isaac, filhos de um milagre feito na nossa vida pelo batismo com a conversão e o batismo com o Espírito Santo, para sermos uma nova criatura, não andando por lei, mas andando por fé. Amém. Glória a Deus. Só para assinar aqui esse episódio, nós vamos encerrar com um texto que está em Gálatas 2:21, que diz assim: não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde, ou seja, morreu em vão. Então ele diz aqui que se precisa da lei para ser justificado, aquilo que o pastor Antônio Carlos falou ainda há pouco, por que Jesus precisou morrer? Ele diz aqui, porque se a justiça provém da lei, se a justificação precisa da lei, já estava resolvido. Segue-se que Cristo morreu debalde, morreu em vão. Então não precisava Jesus ter morrido, né? Simples assim. Amém. Pai do Senhor, professor Vinícius. Amém, Pai do Senhor, os irmãos. Pai do Senhor, Pai do Senhor, pastor Antônio Carlos. pastor Edson, Pai do Senhor, os irmãos também. Pai do Senhor a todos.